Fala pessoal, beleza? Bora para mais uma aula? Tema de hoje, gente, média aritmética e média ponderada. Ou seja, a gente vai fazer aquela média aqui agora. E para fazer aquela média, a gente deixa aquele inscrever-se aqui. Eu sempre faço assim, gente, porque eu não sei se está aqui, se está aqui, mas em algum lugar aqui embaixo tem o inscrever. Então, se inscreve aqui no canal, dá aquele likezinho, ajuda aqui o teacher e bora lá. Pô, Thiago, fui lá dar uma estudadinha pro Enem, tinha média aritmética dentre os conteúdos. Fui estudar pro meu concurso, tinha média aritmética. Fui ver a nota da minha prova e somar com as outras provas, e aí tinha média aritmética. Já que a gente tem um assunto tão abrangente assim, bora estudar média. Então, antes de começar, vamos ter uma ideia inicial. Supondo que você foi lá, fez uma prova, e na primeira prova você teve aí uma nota 9. Você foi super bem. 9, parabéns, arrebentou. E aí você fez uma prova 2, ou seja, uma segunda prova, você tirou 10, que você falou, não quero mais 9, agora eu quero 10. E aí, qual vai ser a sua média? Gente, conceito de média é o valor central. Ou seja, se eu tivesse o 9 numa reta numérica, por exemplo, aqui está o 9. 9, como é 9,0, gente, eu nem coloquei 9,0, só o 9 mesmo. E aqui eu tenho 10, já que eu quero a média entre o 9 e o 10. Pô, o cara que está entre o 9 e o 10 é o 9,5. E aí, essa seria a minha média. A minha média entre o 9 e o 10 seria o 9,5. Pô, mas não quero ficar desenhando reta, tem um jeito mais simples? Tem. Você pode simplesmente somar os valores, ou seja, quero a média entre o 9 e o 10, vou somar esses dois. Então a média vai ser igual. Somando os dois, 9 mais 10, e agora a mágica do negócio. Como eu estou somando dois valores, vou dividir por 2. Pô, Thiago, se tivesse 3 valores, dividiria por 3. Vou fazer um exemplo daqui a pouco. E aí, 9 mais 10 dá 19. E 19 por 2, se eu fizer a divisão de 19 por 2, dá 9,5. Uau, mesmo resultado, gente, ó, 9,5, 9,5. São só jeitos diferentes de fazer. Eu, particularmente, acho esse jeito um pouco mais tranquilo, mas aí fica a seu critério, você quem manda. Pô, Thiago, e se forem 3 valores ou mais valores? Ó, vamos fazer aqui com outros valores. Supondo que na prova 1 você não estava lá no bom momento, você acabou tendo um problema familiar, alguma coisa, brigou em casa, chegou estressadão ou estressadona e aí acabou tirando 4. Aí na prova 2 você falou, não, agora eu preciso recuperar. Foi 8. Beleza, teve uma terceira prova. Na terceira prova você estava lá focado ou focada, estava lá querendo arrebentar e tirou um 10. Mas tivemos um trabalho, então prova 1, prova 2, prova 3, tivemos um trabalho e sem querer você esqueceu na hora, deu um branco na hora de apresentar, aí você acabou ficando com 3. Pô, Thiago, qual vai ser a minha média com essas notas? 4 na primeira prova, 8 na segunda, 10 na terceira. Aqui você foi um arraso, merece até uma estrelinha aqui, foi 10. E 3 no trabalho. Se elas não tiverem peso, já que vocês vão entender o que é peso, se elas não tiverem pesos, é só somar os valores. E aí, gente, caso você não queira escrever a palavra média, você pode utilizar o símbolo, que é um X com uma barrinha em cima. Esse símbolo, matematicamente, quer dizer média. Então, se você viu isso aí em algum lugar, é média. Vou somar os valores. Primeiro valor, 4, ou 4,0, tanto faz. Segundo valor, 8. Terceiro valor, 10. Quarto valor, 3. E aí, como eu estou somando 4 valores, vou dividir por 4. Então, a nossa média, ó, esse x com a barrinha em cima, a média, vai ser igual. 4 mais 8 dá 12. Se eu somar com 3 dá 15, dividido não, né? Vou somar com 10 primeiro, 25. Eu ia falando dividido por 4 já. Mas o dividido por 4 vem agora. Então, repetindo. 4 mais 8, 12. Se eu quisesse somar com 10, 22, com 3, 25. Vou lá no rascunho nosso, ó, rascunho, fazer o 25 dividido por 4. E aí 4 vezes 6 que dá 24 e sobra 1. Vou emprestar 0, 4 vezes 2 que dá 8, sobra 2. Vou emprestar um outro 0, que vai dar o 4 vezes 5 que dá 20 e aí já zerou. Ou seja, a nossa média, caso a gente tenha esses resultados, 6,25. Tá uma média ok, deu para passar. Na próxima a gente aumenta um pouquinho isso aí.
E aí, gente? Média aritmética, que é essa média tranquilinha. De boa? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Mas aí, gente, o que pode acontecer é de, por exemplo, você vai fazer uma prova e seu professor chega e fala: ó, você tirou 4 na primeira prova e aí tem pesos. Ele fala: a primeira prova tem peso 1, a segunda tem peso 2, a terceira tem peso... vou colocar peso 1 aqui também para facilitar. Aqui tem peso 2 e aqui o trabalho tem peso 1. Beleza. Ô Thiago, o que quer dizer esse negócio aí de pesos? Se aqui tem peso 4, quer dizer que isso aqui... Ops, peso 4 não, tem peso 1. A nota 4 tem peso 1, quer dizer que eu vou contar como uma prova. Se aqui tem peso 1, vou contar isso aqui como uma prova. Aqui tem peso 2, então vou contar como 2 provas. Ou seja, ela é mais pesada, ela tem um valor duplicado. Thiago, se tivesse então uma prova com nota 4 e peso 3, contaria como? A gente contaria isso aqui como 3 notas 4. Porque com peso 3 quer dizer que ela está triplicada. Thiago, então tira o peso 1 e faz com um peso 2, por exemplo. Se fosse essa com peso 2, essa nota 4 valeria por 2 provas. É como se você tivesse feito 2 provas e tirado nota 4 nas duas. Peso 2 duplica a nota. Thiago, muda os pesos e faz um outro exemplo. Vou colocar aqui como peso 2, por exemplo. Se é peso 2, essa nota 8 conta como 2 notas 8. Thiago, põe essa daqui com um peso maior. Faz de conta que é uma prova que está juntando toda a matéria. Põe peso 4, por exemplo. Então quer dizer que essa nota 10 conta como 4 vezes. Então é como se você tivesse tirado 10 em 4 provas. Olha que bacana. Então aqui isso vai super subir sua média, porque como é peso 4, contou como 4 notas 10. O trabalho faz de conta que o professor ou a professora deu peso 2. Ou seja, essa nota 3 duplica, ela conta como 2 notas 3. Vou apagar aqui para ficar bonitinho. Então, repetindo, peso 2 conta-se como 2 notas. Peso 2 conta-se como 2 notas. Peso 4 conta como 4 notas. Peso 2 conta como 2 notas. E a gente tem duas opções. Ou faz mais, 4 mais 4 mais 8 mais 8 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 3 mais 3 e divide por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou a gente pode fazer de um jeito que é um pouco mais prático. Então a nossa média, e agora a gente não tem uma média simples ou uma média aritmética. Quando a gente tem esses pesos, deixa eu até marcar aqui para ficar bonitinho. Quando a gente tem esses pesos, matematicamente a gente chama de média ponderada. Ponderada porque os pesos estão sendo ponderados. E é para calcular a média e não precisar ficar escrevendo isso aqui na frente, é só multiplicar. Nota 4, peso 2. 4 vezes 2. Como é 4,0, gente, eu nem estou colocando vírgula. Mas se fosse 4,5, aí colocaria. A nota 8, então eu vou somar com o próximo. 8 com peso 2. Então nota 8 vezes 2. Somar com o próximo. 10 com peso 4. 10 vezes 4. Somar com o próximo. 3 com peso 2. 3 vezes 2. Então, repetindo. 4 vezes 2 mais 8 vezes 2 mais 10 vezes 4 mais 3 vezes 2. Pô, Thiago, divido por quanto essa média? Pela soma dos pesos. 2 com 2 dá 4. 4 com 4, 8. 8 com 2, 10. E aí tem multiplicação e soma. Primeiro, vou até colocar aqui de vermelho, vamos destacar um pouquinho. Primeiro, partiu resolver aqui as nossas multiplicações. Tem uma multiplicação aqui. A nossa média é igual. 4 vezes 2, 8, mais uma outra multiplicação aqui. 8 vezes 2, 16, mais a nossa próxima multiplicação. 4 vezes 10, 40, mais 3 vezes 2, 6. Então, fiz a multiplicação e vou dividir esses caras por 10. Beleza. Ou faço a soma direto, gente, ou pode ir no rascunho. Beleza, vou colocar no rascunho para a gente conseguir montar uma conta aqui organizadinha. Então vai ser o 8 com o 16, 8 com 16 com 40 com 6. Vou somar esses carinhas. Repetindo, 8, 16, 40 e 6. Parece Mega Sena, né? Ou Telecena. Somando, 8 mais 6, 14, com 0, 14, com 6, 20. Vai 2.
2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. Beleza, então essa média deu 70. Aí você vira e fala, pô, Thiago, média 70? Que é isso? Calma, gente. É o média 70 dividido por 10, que é a soma dos pesos. E aí, corta zero, olha que belezinha, ficou 7 por 1, nossa média 7. Ou seja, a média com esses pesos vai ser 7. Pô, Thiago, mas como que foi 7 se tirou 3? Olha aqui, gente, tinha uma nota 10 que pesava por 4, ou seja, ela foi contada 4 vezes. Isso é o poder dos pesos. Aquilo que é mais pesado tem um valor maior. E aí, gente, média aritmética, que só soma e divide pela quantidade de elementos, e média ponderada, que é aquela que tem pesos. Tranquilo? Deu para pegar aí, gente? Sossegado? Mas se não deu para pegar, deixa nos comentários. Se deu para pegar, comenta aqui também, dá uma força pra gente. E não esquece, tem TikTok, tem Twitter, tem desafio no Instagram todos os dias às 7 da noite. Tem sucesso aqui na matemática com os nossos gênios e gênias. Valeu, pessoal!